Boa tarde, bom dia, boa noite aos amigos do canal Ponto Estratégico com Benjamin Girardi. Agradeço mais uma vez de aceder ao nosso canal. Façam a subscrição ao canal, deem like na subscrição, de modo que o canal cresça e continuemos a produzir vídeos de altíssima qualidade para que, na verdade, possam acompanhar a situação geopolítica a nível global. Hoje vamos trazer um tema interessante que tem a ver justamente com o alastramento do terrorismo do Sahel para o sul do continente, de alguma forma, que é um fenómeno que tem acontecido aos poucos, mas que na verdade é pertinente acompanharmos todo esse processo, todas essas dinâmicas de como é que os grupos terroristas do Sahel, de alguma forma, têm feito um contágio desse terrorismo para zonas mais a sul do Saara, ou seja, mais para a África subsaariana. De alguma forma, é fundamental avaliarmos esse elemento e aqui iremos explicar rapidamente como é que esse fenómeno tem se produzido de alguma forma, como é que tem desenvolvido de alguma forma. Nós vimos que no mês de abril houve uma incursão entre um grupo terrorista que jurou lealdade à Al-Qaeda, que é o Jenin, em conjunto com os rebeldes tuaregues no norte do Mali, na zona de Azawad, vários ataques coordenados, muito bem sucedidos, que inclusive acabou tirando a vida ao ministro da Defesa do Mali, o general Camará, e na verdade também vimos esta semana incursões do exército da Nigéria e também do Mali em operações de resposta, digamos assim, a grupos terroristas que operam na região do Sahel. Nós sabemos que um dos ninhos do terrorismo no Sahel também é a zona do Lago Chad. A zona do Lago Chad é uma zona que é compartilhada por 4 países: o Chad, a Nigéria, o Níger e os Camarões. E esta zona é uma zona com muito pouco controle estatal. E no Lago Chad existem ilhas, digamos assim, onde muitos destes terroristas têm como porto seguro de retaguarda e também de treinamento, de reabastecimento, para depois poderem perpetrar ataques na Nigéria, ataques no Níger, ataques no Chad e também ataques nos Camarões. Portanto, o Lago Chad é um ponto que temos que ter em conta quando devemos avaliar o terrorismo no Sahel e possivelmente o seu alastramento mais a sul do continente. Já se diz, já se conversa nos bastidores, possivelmente a integração do Chad, por exemplo, na Aliança dos Estados do Sahel, ou seja, o Chad eventualmente poderá aliar-se ao Burkina Faso, ao Níger e ao Mali, nesta nova agremiação, se podemos assim dizer, para, na verdade, fortificar aquilo que é o combate ao terrorismo na zona do Sahel. Se vamos a ver este alastramento a sul, digamos assim, melhor, vamos ver que tem havido uma tendência do terrorismo começar, de alguma forma, a pressionar o norte do Togo e também do Benin, de alguma forma, para ir testando a estabilidade destes países, na verdade, e eventualmente fazendo uma penetração cada vez mais profunda na região. É claro que, por exemplo, a semana passada, o Togo chegou a fechar a fronteira com o Burkina Faso por questões preventivas, justamente devido a receios de incursões terroristas no seu espaço territorial, e na verdade isso tem acontecido numa perspectiva de incursões que estes grupos têm perpetrado tanto a norte do Togo como a norte do Benin. Nós vimos que, por exemplo, houve uma tentativa de golpe de Estado no Benin, e, por exemplo, caso o Benin de facto caísse numa instabilidade, seria de facto um campo, digamos assim, a ter em conta para um alastramento imediato daquilo que é o terrorismo do Sahel para o Benin. Agora, qual o risco caso esse terrorismo chegue de facto a um país costeiro, digamos assim, ou o Benin ou o Togo? Seria justamente a multiplicação das capacidades logísticas destes grupos e também de novas formas de operação que podia, na verdade, levar o terrorismo ao mar, ou seja, as plataformas petrolíferas de muitos países do Golfo da Guiné poderiam, obviamente, passar a ser
alvo de ataques. Também falaríamos da pirataria ao comércio marítimo, como é feito no Golfo do Aden, por exemplo, na zona do Mar Vermelho, pelos terroristas da Somália, que também poderíamos começar a ver esse fenómeno, mais aqui do lado do Atlântico. E, portanto, esse é um dos maiores riscos, porque são estes dois países, tanto o Togo e o Benin, que têm sofrido incursões desse terrorismo do Sahel. Agora, se olharmos mais a sul, já temos, na verdade, operação de grupos terroristas que não têm uma ligação tão direta com o Sahel, mas não esqueçamos de que estes grupos, de alguma forma, podem compartilhar informações, podem compartilhar operações, e há sempre um risco num alastramento muito mais rápido, até porque muitos países da região central do continente, tem problemas de estabilidade, tem problemas de fronteiras muito porosas. Por exemplo, temos o grupo ADF, que opera nas zonas do Kivu Norte e do Ituri, no caso, na RDC, e também temos o terrorismo em Moçambique, na zona de Cabo Delgado. Portanto, são zonas já muito a sul daquilo que é o Sahel, que mesmo sendo grupos que, repito, não têm o ADN direto do Sahel, mas são grupos terroristas que podem cooperar, que podem, na verdade, de alguma forma, trocar informações, e é sempre um risco muito grande que tem que se ter em conta nesse tipo de casos, quando estamos a avaliar o terrorismo. Agora, de alguma forma, existe o terrorismo na sua materialização direta, nas suas ações diretas no terreno, mas também existe aquilo que é a parte econômica do próprio terrorismo. Portanto, há economias a sul do continente que de alguma forma são usadas por estes grupos para, na verdade, se financiar, para, na verdade, fazer a lavagem do seu capital, e são elementos também que deve-se ter em conta. E, por aí sincero, repito, deverá haver grande compartilhamento a nível de inteligência entre os Estados, e também um maior controle nos fluxos migratórios. São, na verdade, condições para se começar a trabalhar isto. Os países estão a sul do continente, para, na verdade, se começar a estancar de alguma forma esse alastramento para a zona mais a sul do continente. E uma melhor cooperação justamente com os Estados do Sahel, que estão na região, que estão a enfrentar o problema de forma direta, também seria uma alternativa. Portanto, assim terminamos mais um episódio de Um Ponto Estratégico com o Benjamin Gerardo. Façam subscrição ao canal, deem um like à subscrição, de modo a continuarem a ter acesso a material de qualidade relativamente à análise geopolítica internacional. Obrigado.